Oi, oi, sejam muito bem-vindas a mais esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade na peça que nós começamos a semana passada. Então, a semana passada nós colocamos o azulejo no fundo da bandeja, eu expliquei para vocês como fazer. Vocês viram que não é difícil, é um processo simples, mas na realidade demorado. Demorado por causa do tempo de cura mesmo da cola e do rejunte, então é só esse processo, mas no geral ele é um processo simples. Agora a gente vai para a parte do artesanato para fazer essa junção de mosaico e artesanato que deixa a nossa peça bem mais charmosa. E para quem não me conhece, eu sou Samara da Floral Artes e Mosaico e bora lá para fazermos a segunda parte. Então vamos lá, para quem não assistiu a aula, como colocar esse azulejo no fundo da bandeja, rejuntar tudo bonitinho, vou deixar nos cards e aí você dá uma espiadinha lá antes da gente dar essa continuidade. E agora vamos fazer a parte do artesanato, do trabalho na bandeja. Então, primeira coisa, eu tenho por mim, gente, sempre, se possível, tirar a ferragem. Aonde for possível tirar, tire a ferragem que você faz um trabalho mais bonito, mais limpo e eu diria assim com menos empecilhos, porque toda e qualquer ferragem acaba sempre dando um trabalho para você fazer, tá bom? Então tire a ferragem o que for necessário. Aqui no caso vou tirar a ferragem e aí vou colocar aqui uma fita crepe para proteger todo o trabalho e também proteger aqui o azulejo. Não que a gente não consiga tirar, porque foi impermeabilizado direitinho, então de repente passar depois uma buchinha, uma aguinha, a gente consegue até tirar. Mas eu prefiro deixar bem limpinho, só já colocando a fita crepe, tá bom? Combinado? Então bora lá pra gente fazer isso. Prontinho, ó, tá aqui. Forrei tudo bonitinho, já dei uma lixadinha também pra fixar bem a fita crepe, tá? Pra deixá-la bem firminha para não infiltrar embaixo. E aí eu separei esse stencil. O que que eu quero fazer? Eu quero colocar em toda a lateral da bandeja esse stencil, tá? Olha que bonito. Ele é o Opa 2406. Ó, se eu colocar ele aqui certinho, o que que vai acontecer? Essas pontinhas aqui, deixa eu ver se por mais pertinho vocês conseguem ver. Tá vendo que as pontinhas saem do tamanho da caixa? Então eu vou vir aqui e alinhar, passar uma fita crepe e alinhar bonitinho aqui com esse último dentinho aqui, ó. Essa curvinha que tem aqui, ó. Ai, não sei como vocês vão conseguir ver isso, gente. Deixa eu ver. Põe aqui esse de fundo que eu acho que vê melhor. Isso. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó, tá saindo fora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui com essa curvinha aqui, tá? Pra fazer um acabamento que senão ele vai ficar errado aqui, não vai ficar legal. Pra poder fazer bem certinho, bem bonitinho aqui, tá bom? Ó, e dá pra gente encaixar ele belezinha. Aí, o que que faz? Ó, ele não dá esse tamanho, então eu vou vir aqui, vou fazer uma parte, vou medir direitinho para ver se essa distância é mais essa daqui, para não ficar o desenho torto, e vou centralizar bonitinho. Aí faz esse lado e faz aqui, esse lado de cima. Deixa secar, pelo menos uma horinha aí, e como nós continuamos com aquele tempo lindo e maravilhoso, e hoje para ajudar ainda tá chovendo, eu acho que esse uma horinha vai virar umas 3 se bobear. Mas tem que deixar secar, porque senão, na hora de você virar para fazer o outro lado, você vai amassar. Se a massa ainda estiver úmida, você afunda, né, todo o 3D que a massa plástica vai deixar. E aí vai acabar estragando o trabalho. Então é preferível deixar secando aí um bom tempo antes de fazer. E não dá para acelerar. Esse daqui, se você colocar um soprador térmico e acelerar, ele vai bolhar tudo. A massa plástica não aceita o soprador térmico. O que poderia tentar acelerar um pouquinho é com o secador de cabelo mais friozinho, aí até ajudaria se você tiver com pressa. Se não, você já vai intercalando, vai fazendo outras coisas, outros trabalhos, enquanto vai secando esse, tá bom? Vamos ver se agora dá para vocês verem o que que eu fiz, ó, tá vendo? Eu segui o alinhamento do puxadinho de cima e cortei a pontinha para fazer um alinhamento só. Fazer isso dos dois lados, tá? Fechar bem para evitar
infiltrar. Se infiltrar a massa, não tem problema. Espera secar. Depois que secar, vem com um estilete e aí corta aquela rebarbinha. A massa plástica é legal fazer assim, tá? Evita tentar tirar quando está molhado, que acho que aí faz um estraguinho. Mas se você deixar secar, quando estiver bem sequinho, vir com o estilete e passar de levinho e cortar aquela rebarbinha, ele sai de boa. Ó. Outra coisa é que na hora que eu for colocar aqui, como tá com a fita crepe e a gente, ó, vou colocar, vou centralizar aqui e aí de repente pode ficar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Então o que é interessante fazer? Eu pelo menos, eu sou muito chata na hora da colocação para não ficar torta, eu não gosto de coisa torta, tenho toque. Então, ó, eu venho aqui, vou vir aqui, ó, vou pegar o tamanho da bandeja. Então, ó, a bandeja tem 3, ó, 1, 2, 3,20. Então, 3,20 vai me dar 1,60. Aí eu vou vir aqui, vou medir 1,60 também. Vou passar uma linha. E com isso eu achei o centro. Pronto, aqui tá o centro. Como o meu arabesco, ó, ele tem o centro, aqui, ó. Ele tem, o centro dele tá aqui entre esses dois risquinhos aqui, né? Então, o que que eu faço? Eu centralizo a linha que eu marquei de maneira que ela fique bem certinha. E aí não vai ficar errado nem para cima nem para baixo, ele vai ficar no lugar certinho, tá? Então, o desenho vai ficar, ó, vai ficar bem centradinho. Ele vai vir aqui, ó, no comecinho de 1,15 onde eu marquei, vou vir aqui, vou marcar onde ele acaba e, ó, se eu começar aqui certinho, ó, também vai acabar certinho, faltando 1,15 e aí ele fica bem centralizadinho, lembra da história do toque, né? Aí ele vai ficar certinho e não vai ficar aquela coisa, começar e de repente pra cá vai faltar um pedaço, vai ficar faltando um pedaço, que eu não acho legal. Então, centralizando, você põe ele bonitinho, tá bom? E agora que nós fizemos toda essa parte de medidas, então vamos lá pra parte prática, jogar massa. Então tá aqui, gente, ó, pasta pra modelagem, tá bom? Coloquei aqui certinho. Quem quiser, para ter mais firmeza, ó, pode até colocar uma fitinha na pontinha, mas lembrando que a pasta de modelagem, a partir do momento que você coloca ela no stencil, automaticamente o stencil já gruda. Ela já tem um poder de fixação do stencil, tá? Mas vamos por aqui só para ter certeza. Pronto, aí a gente segura esse lado e aqui vai embora. Quando for tirar, gente, lembrando, como eu já disse, acho que em outros vídeos, toma bastante cuidado, tira devagarzinho, sem deixar cair, né? Puxa e já vai tirando, pra evitar que ele marque, tá? Então, ó, veio aqui, tira pra cá, ó, certinho. Olha só que bonitinho, gente. Lindo, né? Uma graça. E agora tem que esperar secar para fazer essa parte, porque se eu fizer essa parte na hora de colocar o stencil aqui por cima, eu vou fazer literalmente, tá, gente? Essa espátula a gente compra em casa de material de construção civil para passar massa corrida em parede, e tem essa piquititica aqui que eu achei ela muito fofes. E prática também, para coisinha pequenininha, porque tem aquelas maiores, né? Tem essa daqui que a gente compra naquele kit para dobradura, e também tem ela que também pode passar, ou até esse lado aqui também passar, ó, ele dá para passar. Então dá pra gente improvisar de diversas maneiras. Não tem nada disso? Taca o dedo. O dedo também
faz o trabalho direitinho, tá bom, gente? Então, agora bora lá esperar secar pra gente fazer o outro lado. Ó, vou fazer aqui também, já vou deixar e vou deixar secando. Vou fazer do mesmíssimo jeito que eu fiz aqui. Vou deixar secando pra depois poder colocar a outra parte, tá? Olha só, pessoal, que lindo que ficou. O que eu fiz? Claro, não resisti. Lembra que a gente tinha feito as contas para parar a 1,5 cm das bordinhas? Então, aí de repente eu descobri que essa parte aqui, ó, na hora que eu fiz, ele ficou faltando um pedacinho aqui, que acabou. Aí o que eu fiz? Eu fiz a continuação desse pedacinho desse lado. Então, eu fiz ele, vamos dizer assim, formulário contínuo. Então, ele vem aqui, ó, finaliza aqui, começa aqui, finaliza aqui, começa, dá a volta e agora falta só eu fazer essa partezinha finalizar. No final das contas, acabou demorando um pouco mais para finalizar, porque aí eu acabei fazendo a outra partezinha, esperei secar, então demorou um pouquinho mais. Aí eu deixei essa última parte pra gente fazer juntos. Então, o que eu fiz? Ó, eu centralizei aqui, vim aqui no cantinho, vi exatamente onde que ele finalizava, onde que ele acabava, fiz, ó, aqui. Aí, em vez de deslocar aqui, desloquei um pouquinho aqui, só para dar o efeito certinho. Então, agora só para a última parte, que é essa aqui, ó, vou proteger aqui para evitar de borrar. Então, quando a gente não põe fita, a gente põe dedão mesmo. Devagarzinho, olha que bonitinho, gente, ó, na sequência certinho. E vou fazer agora só desse ladinho aqui. Prontinho, gente, tá feitinho. Agora é só finalizar, o secar disso, e aí a gente já parte pra pintura. Fica uma graça, né, esse stencil em 3D, ó, dei uma olhada, ó. Ele fica, ó, não sei se dá pra ver que ele fica em alto relevo. Legal, né? Então, agora vamos esperar secar. Olá, muito bom dia. Hoje voltamos. Tivemos uma mudança de percurso, então vamos lá. O porquê da mudança de percurso? Vocês lembram que eu tinha rejuntado todo com o rejunte marronzinho, que eu optei pelo marronzinho. E acabei mudando esse rejunte para beijinho clarinho, por quê? Porque a mesma cliente me pediu uma outra bandeja, tá? Que ela gostaria também de estar colocando esse azulejo que ela tinha, que era para guardar. Então, para fazer o fato deles serem, vamos dizer assim, cores bem diferentes, né? Um é beijinho, o outro é branco. Ele iria estar destoando muito para eu conseguir, vamos dizer assim, harmonizar de maneira que eles conversassem entre si, porque assim, eu não teria como trazer os dois para fazer igual, mas assim, uma maneira deles conversarem, né? Então, o que eu fiz? Eu clareei, mudei completamente o rumo do que eu estava fazendo, porque eu ia fazer uma coisa mais vintage, né, com essa bandeja. Então, mudei esse rumo, clareei ela, fiz o mesmo trabalho, ó, aqui que eu fiz nessa daqui, né, fiz o mesmo trabalho, ó, foi a mesma coisa. E já dei uma demãozinha de tinta, dessa tinta aqui, que é o Saara, tá? Já dei uma demão só para adiantar esse trabalho. Então foi por isso que eu acabei fazendo a mudança. Gente, mudança de rejunte, se você não vai pôr água na bandeja, se você não vai molhar a bandeja, você pode até pintar a mudança do rejunte, tá? Então assim, você passa uma tinta por cima e ele se mantém como uma pintura, tá? Agora, se existe a possibilidade, no fato que a gente colocou azulejo, né, de repente molhar, que ele não vai ficar como um enfeite, você vai de repente pôr um copo, alguma coisa, uma xícara, um café, existe a possibilidade de sujar e você querer lavar, aí é interessante
importante tirar o rejunte e passar outro. No caso de tirar o rejunte e passar outro, eu faria depois um vídeo, vocês deixem nos cards se vocês quiserem que eu mostre pra vocês, mas assim, ele é um trabalho um pouquinho mais chato, aí tem que vir aí com uma ferramenta, uma furadeira, uma broquinha bem pequenininha e vir arrancando todo o rejunte para rejuntar novamente. Então, por isso que eu pulei essa etapa, eu nem mostrei pra vocês, porque além de ser um tantinho trabalhosa, ela faz uma sujeirinha, porque imagina o que é pozinho voando para tudo quanto é canto com furadeira. Mas no geral foi isso, foi por isso da mudança de percurso, para eu tentar fazer alguma coisa com as duas, para elas supostamente conversarem, não ficarem iguais, mas pelo menos conversarem, visto que a gente tem aí uma disparidade de cor, uma é bege e a outra é completamente branca, com verde e vermelho aqui com amarelinho. Então dá pra gente tentar fazer, vamos dizer assim, o mesmo trabalho com ela, mas com cores diferentes para elas conversarem entre si. Combinado? Então vou deixar a branquinha de lado, depois se vocês quiserem até mostro para vocês no final como ela ficou, mas como a gente começou com essa daqui, eu quero finalizar com você, lembrando que essa branquinha aqui eu vou fazer praticamente a mesma coisa, mas depois eu coloco a foto dela lá na página lá do Instagram, eu posto a foto para vocês verem como é que ficou. Combinado? Então aqui ó, já dei uma demão, esperei secar, vou dar uma leve lixadinha só para tirar umas rebarbinhas e vou dar a segunda demão do Saara, tá bom? Mesmo esquema de sempre, pincel úmido, tá? A tinta na bandejinha que eu coloquei. Lembrando sempre de umedecer a cerda e vamos pintar. Uniformizando, gente. Lembra sempre de usar um rolinho de tinta para uniformizar, que particularmente eu acho que dá sempre um toque final. Tira linhas, tira riscos de pincel, tira às vezes falha de um lugar que você colocou um pouquinho mais de tinta, do outro que você colocou um pouquinho menos. Tira, ó, escorridinho, que né, aqui nos cantinhos de repente a tinta deu uma escorrida. Então, assim, vale a pena ter sempre um rolinho na mão para estar uniformizando, principalmente numa área quando ela é reta, assim. Mas, vamos dizer assim, uma área maior, retinha, que você vai ter uma visão geral. Olha que legal que tá ficando, gente, que lindo. Lindo esse desenho, né, da bandeja. Me apaixonei por esse stencil, muito bonito. Ó, duas demãos, que eu já tinha dado uma, mostrei pra vocês, dei a segunda, ó, já deu uma bela cobertura. E como eu pretendo fazer depois um leve aquarelado por cima, então duas demãos serão mais do que o suficiente para fazer a pintura dessa bandeja, tá? Ó, pintei tudo. Do lado de dentro dei 3 demãos, porque eu não pretendo trazer o aquarelado pra cá, né? Então vou deixar aqui assim, exatamente desse jeito. O aquarelado eu vou trazer só do lado de fora. E o que que eu optei pelo aquarelado? Eu trouxe esse tom, que seria o tom da cereja, o verde, que seria o tom da folha, tá? E eu vou trazer um pouco do branco, tanto que para clarear, como para trazer o tom dessa daqui, que seria o branco, para poder fazer o mesmo trabalho. E aqui no caso, ó, continuo usando as duas cores também, que cabe para as duas, e vou trazer o contrário, vou trazer um pouco do tom do bege para lá, para tentar fazer uma combinação entre elas, para elas conversarem entre si. Tá bom, gente? Então, ó, as duas cores, aquarelado. O aquarelado é interessante sempre começar pela cor clara, porque é a que tem menos cobertura, né? Então, a gente começa com a clara, faz o aquarelado e vai gradativamente, conforme a cobertura. Aqui no caso, tanto o verde como o vermelho, ambos têm uma cobertura boa, mas se de repente a gente estivesse trabalhando aqui com o bege, um amarelinho, então seria interessante vir com o branco, depois com o amarelo, sempre, né, o tom de maior cobertura até chegar no preto. Então, vou separar um pouquinho do branco. O aquarelado, gente, lembrando, ó,
pincel sempre bem encharcadinho, pra gente tá molhando bem, ó, daquela boa. Deixa eu trazer um pouquinho pra cá, pra vocês verem, ó. Vou pôr aqui assim de pezinho e esse aqui junto, ó. Sempre, ó, dá uma bela umedecida no pincel, tá vendo? O aquarelado, ele é normalmente bem suave, tá? Ó, vamos começar por baixo, então vou vir aqui, ó, trazer só uma leve sombreadinha de branco. Traz sempre o excesso da água e tira, né? Pra não ficar aquele manchado. Precisou de mais água, aí vai lá, busca mais água, umedece mais o pincel e traz mais um pouquinho, tá? Sempre do meio pra fora, porque aí você tira o excesso, se precisar. E leves desenhadinhas com o pincel, com a mão bem suave. Aquarelado é uma técnica muito gostosa, porque ela é livre, né? Você vai bagunçando a peça da maneira que você quer. Eu acho muito gostoso fazer o aquarelado. Precisou de mais água, busca mais água e umedece, tá? A técnica, o segredo do aquarelado é a água. Quanto mais água, mais suave vai ficar a sua pintura. Pronto. Ó, já dei uma manchadinha de leve, ó, que gracinha. Bem suave. E fazer isso em toda a lateral também. Só dentro que não, tá, gente? Pessoal, olha só que lindo que ficou. Eu adorei. Adorei esse aquarelado, achei que ficou suave, harmonizou com a peça. Achei muito charmosa. O que vocês acharam? Depois vocês falem pra mim se vocês gostaram. Eu adorei. É isso. Agora eu vou dar uma impermeabilizada nele, vou passar o spray fosco, tá? Só para dar uma impermeabilizada, e depois vou vir para fazer um trabalho sobre esse relevo, para dar uma destacada nele, tá bom? Então, deixa eu só organizar aqui, vou limpar e eu já volto. Prontinho, voltamos e olha só, essa é a peça que veio nela, né, que é a alcinha, então eu vou tentar trazer um pouco desse tom aqui, né, esse prata envelhecido, para o stencil, que eu acho que vai ficar muito bonito. Então, peguei o concreto, tá? O preto e o prata para dar o brilho, o preto para dar o envelhecido e o concreto para chegar um pouquinho nesse tom desse cinza, que na realidade não é bem um cinza, né? Então, fazer esse trabalho agora com o stencil, batendo o stencil. Então, lembrando sempre, um paninho umedecido,
umedece a cerda do pincel do stencil no paninho, não umedece direto no baldinho de água, no seu reservatório, porque senão ele vai escorrer, começar a pingar. Deixa eu diminuir um pouco o zoom, isso. Ele vai começar a escorrer, começar a pingar e aí borra por baixo do stencil. Então o stencil, o pincel, a cerda do pincel, ela tem que estar só úmida o suficiente para a tinta poder correr nela, que senão você fica batendo com força, mas não para ficar escorrendo, que senão ele infiltra por baixo do stencil. Então deixar sempre um paninho úmido é interessante, é um perfectzinho esse daqui, né, gente? É aquele do elefantinho. Então, ó, umedecer para poder estar sempre deixando o pincel, a cerda do pincel molhadinha, mas sem estar encharcado, ó. Aí vem, dá aquela umedecida e começa o trabalho com stencil, tá? Então, vamos lá. Acho bonita essa cor concreto. Bater, tirar o excesso. Arrumar bem o stencil, tenho certeza de que ele tá encaixadinho. Ele é mais fácil realmente de ver, porque ele, por fato de estar encaixadinho, né? Então, você consegue visualizar melhor. Não vou passar muito forte, porque também vou trazer o preto, então quero só fazer um trabalho manchado com ele, exatamente como o trabalho da peça. Sempre dê uma olhadinha, ver se tá dando certo. Olha só que belezinha. Conseguem ver, né? Exatamente isso. Bem suave. Aliás, a peça toda ela tá suave. Quero continuar trazendo esse trabalho. A partir do momento que você fixa o stencil, é mais fácil de você estar sempre visualizando para ver se o trabalho tá ficando certinho do jeito que você quer, sem que ele saia da posição. As três cores estão aqui, ó, já peguei o outro pincelzinho, vou fazer, para fazer os três juntos, como são os lados da caixa, a gente vai ter que ficar correndo, então eu acho que eu vou já fazer todos de uma vez, e aí só depois mudando o stencil, eu não vou fazer uma cor, depois fazer outra, vou já fazer, ó, o preto eu vou pegar bem pouquinho, que é só uma manchadinha que eu quero dar, só para trazer um pouquinho do tom do cinza da peça, tá? Olha só, gente. Que delicado e que charme que ficou. Muito legal. Exatamente isso que eu queria. Muito bom, muito bom, muito bom. E bora lá fazer em toda a peça agora. E aqui chegamos ao fim da peça, ó. Olha que delicado que ficou. Eu achei que ficou muito charmoso. Ele vai harmonizar aqui com o puxador. Ó, tenho esse chaton, que é praticamente o mesmo tom, então já vou fazer um charminho, uma brincadeira, vou aproveitar já colocar 3 pezinhos, 3 chatonzinhos de cada lado para formar um pezinho, uma brincadeira aqui, que aí também já dá um toquezinho diferente nele, tá bom? E aí eu volto para mostrar para vocês como ficou no finalzinho. Mas no geral foi isso, ó, já tirei. Ficou bem delicado, bem suave, e era o que eu pretendia para poder fazer com que as duas conversassem. Espero que tenham gostado. Beijo! Prontinho, e assim findamos a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Ó, eu achei que ficou um charme. Olha só, o pezinho eu coloquei chatonzinho do mesmo tom do puxador, ó. Coloquei florzinha, coloquei o chatonzinho aqui em cima. E olha só, ela no geral ficou um charme, eu adorei. E a gente tem a funcionalidade do azulejo no fundo, que é a impermeabilização. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho, toda segunda a gente está por aqui. Agradeço a companhia de vocês. Beijo!